Martin Luther King nasceu em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos, no dia 15 de janeiro de 1929. Filho e neto de pastores da Igreja Batista, resolveu seguir pelo mesmo caminho, tendo se formado em teologia na Universidade de Boston, isto em 1951 e tornando-se pastor em 1954, assumindo a função de pastor em uma igreja na cidade de Montgomery, no Alabama. Martin Luther King Jr. destacou-se na luta contra a segregação racial, mas foi em 1955 que começou a sua batalha pacífica pelo reconhecimento dos direitos civis dos negros norte-americanos, com métodos inspirados nas obras de Mahatma Gandhi e na teoria da desobediência civil de Henry David Thoreau, as mesmas fontes que inspiraram a luta de Nelson Mandela contra a apartheid, na África do Sul. Os fatos marcantes no início da batalha de Martin Luther King foi no dia 1º de dezembro de 1955, quando a costureira negra, Rosa Parks foi detida e multada por ocupar um assento reservado para as pessoas brancas, pois nos ônibus de Montgomery o motorista tinha que ser branco e os negros só podiam ocupar os últimos lugares, levando Rosa Parks a um protesto silencioso que propagou-se rapidamente. O Conselho Político Feminino organizou um boicote aos ônibus urbanos, como medida de protesto. Tendo Martin Luther King apoiado a ação e, pouco a pouco, milhares de negros passaram a caminhar quilômetros a caminho do trabalho, causando prejuízo às empresas de transporte. O protesto durou 382 dias, terminou em 13 de novembro de 1956, quando a Suprema Corte norte-americana aboliu a segregação racial nos ônibus de Montgomery, sendo este o primeiro movimento vitorioso do gênero registrado no solo americano. No dia 21 de dezembro de 1956, Martin Luther King e Glenn Smiley, sacerdote branco, entraram juntos e ocuparam lugares na primeira fila do ônibus. Em 1963 sua luta alcançou um dos momentos culminantes ao liderar a Marcha sobre Washington, que reuniu 250 mil pessoas, quando fez seu importante discurso intitulado I Have a Dream, em português, Eu Tenho um Sonho, em que descreve uma sociedade na qual negros e brancos possam viver harmoniosamente. A luta continuou. Em 1965, Martin Luther King encabeçou uma manifestação de milhares de defensores dos direitos civis, desde Selma até Montgomery. Mas sua luta teve um fim trágico, quando sua vida foi interrompida por um tiro enquanto descansava na sacada de um hotel em Memphis, época em que apoiava um movimento grevista dos lixeiros. Martin Luther King faleceu em Memphis, Tennessee, Estados Unidos, no dia 4 de abril de 1968. Em 1977, em homenagem póstuma, representado por sua esposa Coretta Scott King, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade. Em 2004 recebeu a Medalha de Ouro do Congresso Americano, pelos 50 anos da promulgação da histórica Lei dos Direitos Civis. Nos Estados Unidos, em 1983, Ronald Reagan instaurou um feriado nacional chamado de Dia de Martin Luther King Day. A partir de então, o dia 20 de janeiro é dedicado às celebrações à vida desse homem tão importante para a história do combate ao racismo.